Bem-vindo ao canal 8. Hoje vamos mergulhar na terceira parte de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza, o ponto onde a transformação realmente começa. Respira fundo e vem comigo nessa jornada de consciência e mudança interior. Olá, então chegamos. Estamos na terceira parte da nossa análise do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E olha, se as primeiras partes construíram toda a base teórica, o porquê, agora a gente entra na parte que todo mundo quer saber: o como. É o guia prático, o passo a passo da meditação que o Dr. Joe Dispenza propõe. É aqui que a transformação realmente começa a tomar forma. Então vamos juntos desvendar isso. E fiquem ligados que depois ainda vem as partes 4 e 5 para a gente fechar esse estudo. E a gente já começa com essa citação que sinceramente resume tudo. O objetivo de todo esse processo que vamos detalhar agora é exatamente esse: conseguir ir além daquela mente barulhenta que analisa, julga e duvida o tempo todo para finalmente acessar o nosso sistema operacional, sabe, a mente subconsciente, que é onde os velhos hábitos estão instalados. Vamos pensar na mente subconsciente como se fosse o sistema operacional do nosso corpo. É lá que rodam todos os programas automáticos, tudo aquilo que a gente faz sem nem pensar. Desde amarrar o sapato até aquelas reações emocionais que a gente tanto quer mudar. Então, faz todo sentido, né? A chave para qualquer mudança de verdade está em conseguir acessar e, reprogramar esse sistema. E a grande ferramenta para fazer essa reprogramação se chama metacognição. É um nome meio chique, mas a ideia é simples. É a habilidade de se tornar um observador de si mesmo. Imagina dar um passo para trás e assistir aos seus próprios pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Quando a gente aprende a fazer isso, a gente para de se identificar com eles e começa a perceber: opa, eu não sou esse pensamento. Eu sou a consciência que observa o pensamento. É aí que a liberdade começa. E a melhor parte é que isso não precisa ser algo super complexo ou assustador. Pensa assim: ninguém aprende a jogar golfe ou a fazer uma receita super elaborada da noite para o dia, certo? O segredo é sempre quebrar o processo em pequenos passos. E com a prática, com a repetição, cada passinho se torna mais fácil, mais familiar, até que, de repente, tudo flui de uma forma natural, quase que automática. Ok, antes de começar a construir a casa nova, a gente precisa preparar o terreno. E aqui é a mesma coisa. Isso significa criar as condições ideais no nosso ambiente, no nosso corpo e na nossa rotina, para que essa semente da mudança possa de fato germinar e crescer forte. O livro sugere um roteiro, um mapa de 4 semanas para guiar essa jornada. Na primeira semana, o foco é na indução, que é basicamente aprender a abrir a porta do subconsciente. Na segunda, o trabalho é de reconhecer, admitir e entregar os velhos padrões. Na terceira, a gente pratica o observar e redirecionar. E por fim, na quarta semana, a gente entra na parte criativa, criar e ensaiar um novo eu. Uma coisa de cada vez, construindo um degrau sobre o outro. E aqui vão algumas dicas bem práticas. É importante ter um lugar quieto, sem interrupções. A postura sentada, com a coluna reta, ajuda a mente a ficar alerta, diferente de deitar na cama, que o nosso corpo já associa com dormir. Os melhores horários: de manhãzinha ou antes de ir para a cama, que é quando o nosso cérebro já está num ritmo mais calmo, mais receptivo. E o mais importante de tudo: paciência. O corpo vai reclamar no começo, ele vai querer voltar para o que é conhecido. É normal. Muito bem, agora começa o trabalho de verdade. A primeira grande fase é essa: a gente precisa conscientemente desmontar a personalidade antiga para poder abrir espaço para uma nova. É como se a gente estivesse podando os galhos secos de uma árvore para que ela possa crescer saudável. Esse processo de poda tem 4 passos. Primeiro, a indução, que é a técnica para relaxar e acessar o subconsciente. Segundo, reconhecer. E aqui tem que ser com total honestidade. Qual é a emoção que a gente quer deixar para trás? É raiva? É medo? É insegurança? Terceiro, admitir e declarar. É um ato de humildade admitir essa limitação para uma inteligência maior e depois declarar em voz alta para liberar a energia presa nela. E por último, entregar, soltar o controle e pedir ajuda a essa mente maior para resolver o problema. E essa frase do Einstein é simplesmente perfeita para explicar por que o passo da entrega é tão fundamental. A mente que criou o problema, que vive naquele mesmo ciclo de pensamentos e sentimentos, ela não consegue ver a saída. A gente precisa elevar a nossa consciência para encontrar uma nova solução.
Tá, isso tudo na meditação é ótimo. Mas e no meio do dia a dia, quando aquele pensamento automático, aquele gatilho aparece do nada? Como é que a gente faz para parar esse trem antes que ele ganhe velocidade? A resposta é uma ferramenta incrivelmente simples, mas poderosa. No exato momento em que a gente se pega pensando ou agindo daquela forma antiga, a gente para e diz mentalmente ou até em voz alta: mude! É isso. Essa palavra funciona como um interruptor. Ela quebra o padrão automático e, com o tempo, essa nossa voz de comando começa a ficar muito mais alta do que a voz do velho hábito. Ok, depois de limpar o terreno, de podar os galhos velhos, agora vem a parte mais legal, a parte criativa. Chegou a hora de construir e nutrir um novo eu, uma nova versão de nós mesmos. Esse quadro aqui deixa a transformação bem visual, né? A gente está saindo de um estado que é reativo, que é baseado em emoções de sobrevivência, em comportamentos automáticos, sempre olhando para o passado, para um estado criativo, definido por um ideal de nós mesmos, por emoções elevadas como alegria e gratidão, e, claro, focado em criar um novo futuro. E o processo de criação começa com essa pergunta. É uma pergunta fundamental. Quando a gente se questiona quem eu quero ser, a gente ativa o nosso lobo frontal, que é a parte do cérebro responsável por planejar, sonhar, por imaginar novas possibilidades. A gente deixa de ser um mero registro do passado para se tornar, de fato, o arquiteto do nosso futuro. Agora a gente vai detalhar essa criação. O ensaio mental é sobre contemplar repetidamente essas 3 perguntas. Como seriam os pensamentos dessa nova pessoa? Como seriam as ações dela? E o mais importante de tudo, como essa pessoa se sentiria? A ideia aqui é ensinar ao nosso corpo emocionalmente como é o gosto daquele futuro que a gente deseja. E é muito importante entender que isso não é só pensamento positivo, sabe? Isso é neurociência pura. Quando a gente ensaia algo mentalmente com emoção, o nosso cérebro não sabe a diferença entre o que é imaginado e o que é real. Ele começa a criar novas conexões neurais, a preparar o corpo e a mente para essa nova realidade antes mesmo dela acontecer de fato. A meditação é um ensaio, mas o verdadeiro jogo acontece no dia a dia. Então a etapa final é sobre como levar essa nova personalidade para a vida real, para viver a partir dela a cada momento. O Dr. Dispenza chama essa etapa de demonstração. É sobre coerência. É sobre viver como se aquilo que a gente deseja já fosse realidade. O nosso comportamento tem que ser um espelho da nossa intenção. As nossas ações precisam ser iguais aos nossos novos pensamentos. Se na meditação a gente criou um eu abundante, as nossas ações durante o dia não podem ser de escassez, entende? E quando a gente consegue manter essa coerência, o universo, o campo quântico, como quisermos chamar, ele começa a responder. O mundo lá fora começa a refletir a nossa mudança aqui dentro. E é aí que o feedback do universo começa a aparecer na nossa vida. E que tipo de feedback é esse? São as sincronicidades, aquelas coincidências que parecem ter um significado. São oportunidades que surgem do nada. É uma sensação de que as coisas estão fluindo com mais facilidade, sem tanto esforço. Esses são os sinais de que a nossa nova energia está de fato atraindo uma nova realidade. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é o grande desafio. Criar um novo eu na meditação é o primeiro passo. Mas a verdadeira maestria, a maestria está em conseguir sustentar esse novo estado de ser no meio do trânsito, no trabalho, nos desafios do dia a dia. É possível manter essa nova energia quando o mundo testa a gente? A resposta para essa pergunta é o que, no fim das contas, define o nosso futuro. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te inspirou, deixa o like ou dislike. Comenta, compartilha e se inscreve no canal 8 para seguir evoluindo com a gente. Gratidão! E lembra, eu te amo!